Olá, sejam bem-vindos! Eu sou a Renata e hoje teremos o review do episódio 36 de Tokyo Revengers, que é o penúltimo episódio da segunda temporada. Galera, a temporada tá muito boa, mas infelizmente tá chegando ao fim. E se você curte os reviews semanais do anime, já sabe, né? Deixa o seu like desde agora. Mas se você ainda não me conhece, seja muito bem-vindo. Eu espero que você goste do vídeo e se você gostar, não esquece de caprichar no like e de se inscrever no canal. Bom, esse episódio adaptou o capítulo 115 e foi até o capítulo 119. E no episódio anterior, Takemichi retornou ao presente e acordou no funeral do Mitsuya. Ele acreditava que o futuro havia sido alterado para melhor, mas ele estava totalmente enganado. Realmente é uma situação desesperadora, né? E se eu estivesse no lugar do Takemichi, eu ficaria muito mal por ter me esforçado tanto para consertar as coisas, sendo que a situação acabou piorando e a Hina morreu da mesma forma. Ou seja, todo o esforço que o Takemichi teve foi em vão. E da última vez que ele esteve no presente, ele era um dos administradores da Toman e morava em uma cobertura, mas com as alterações do passado, ele voltou a morar no apartamento antigo. O Naoto acabou se encontrando com Takemichi e contou que esse é o pior futuro que já aconteceu porque todo mundo foi assassinado. Shifuyu foi baleado, Hakai morreu incinerado, Mitsuya foi estrangulado e Draken esfaqueado. Todo mundo morreu, inclusive Kazutora e o Kizaki. Mas o único que sobreviveu foi o Mike. Ah, mas pelo menos o Mike tá vivo, né? No caso, quem matou todo mundo foi justamente o Mike. Mas por que ele fez uma coisa dessas com seus próprios amigos? Isso é o que o Naoto gostaria de saber. A sua intenção era conversar com o Mike para descobrir a verdade. O problema é que o paradeiro dele era desconhecido. Mas no último review, eu falei para vocês prestarem atenção naquela história de que o Shinichiro encontrou os motores das motos nas Filipinas. Pois é, eu não disse aquilo à toa. E a pista para descobrir o paradeiro do Mike era justamente uma carta que o Takemichi recebeu que tinha um selo das Filipinas e veio com aquela foto tirada antes do salto temporal. Segundo essa carta, Mike queria se encontrar com Takemichi justamente na construção abandonada onde o Shinichiro encontrou o motor das motos. E com isso, Takemichi e Naoto viajaram para as Filipinas. Takemichi não sabia muito bem o que esperar, mas ele presumiu que o Mike mudou bastante em 12 anos. Afinal, aquele Mike do passado não seria capaz de matar os seus próprios amigos. E se ele realmente foi capaz de fazer isso, e o Takemichi era o único sobrevivente, isso indicava que o Mike havia chamado o Takemichi justamente para matá-lo? Mas mesmo sabendo disso, Takemichi resolveu seguir em frente. E depois de tantas viagens no tempo, pela primeira vez, Takemichi conseguiu se encontrar com o Mike adulto. Ele parecia ser o mesmo Mike do passado, com a diferença que agora o seu cabelo era preto e no pescoço, ele tinha a mesma tatuagem de dragão do Draken e do Mitsuya. Com isso, o último mistério do encerramento, que era saber quem era o cara nas ruínas, finalmente foi revelado. Takemichi se emocionou ao se reencontrar com Mike, que explicou que o levou até ali porque precisava pedir um favor ao Takemichi. À primeira vista não parecia, mas a verdade é que o Mike havia mudado bastante. Ele perguntou por que o Takemichi deixou a Toman e disse que queria o Takemichi por perto para repreendê-lo. Em razão do afastamento do Takemichi, o Mike acabou se perdendo na escuridão e admitiu que matou todo mundo. E já que ele fez isso, Mike queria que o Takemichi o matasse porque essa seria a única forma de pará-lo. Mas por que o Mike mudou tanto ao ponto de se tornar um assassino? Vocês lembram que o Mike pediu ao Takemichi para repreendê-lo quando ele estivesse caindo na escuridão? Então, no momento em que o Takemichi saiu da Toman, o Mike meio que perdeu o seu freio. Sem o Takemichi para impedi-lo, o Mike se rendeu totalmente à escuridão que nele habita. Mas voltando, é óbvio que o Takemichi não queria matar o Mike. Afinal, ele resolveu se encontrar com ele porque queria revê-lo.
Então Mike lembrou das últimas palavras do Hakai antes de morrer queimado. Ele gostaria que eles tivessem saído com Takemichi uma última vez. Pesado, né? Mike contou que desde o momento em que ele matou a primeira pessoa, ele não sentiu nada e pensou que matar poderia ser a solução para os problemas. Afinal, era muito bom poder eliminar as pessoas que estavam no seu caminho. Takemichi tentou convencer o Mike de que ele estava errado e que, apesar de tudo, ele não havia mudado. Só que nisso, o Mike perdeu a paciência, derrubou o Takemichi no chão e apontou o revólver para o rosto dele. E então, Mike se lembrou de quando matou o Shifuyu. Antes de morrer, Shifuyu disse para o Mike olhar nos olhos do Takemichi quando se encontrasse com ele, pois perceberia que o Takemichi ainda era o mesmo do passado. Voltando para o presente, Mike ameaçou matar o Takemichi caso ele não o matasse. E quando Mike olhou nos olhos do Takemichi, uma lágrima escorreu e caiu no rosto do Takemichi. Finalmente, o Takemichi estava lá com ele, mas agora era tarde demais. Apesar de ter feito várias atrocidades, Mike estava chorando. Então era nítido que ele estava passando por um grande sofrimento e ele só queria que esse sofrimento terminasse. Nisso, um tiro foi disparado e quem desabou no chão foi o Mike. Porém, não foi o Takemichi que apertou o gatilho, mas sim o Naoto. O detalhe é que o Naoto percebeu que a arma do Mike estava com a trava de segurança, ou seja, ele não tinha a intenção de matar o Takemichi. E nos braços do Takemichi, Mike agradeceu ao Naoto por matá-lo, porque Takemichi não seria capaz de fazer isso. Mike desabafou, dizendo que sofreu durante toda a sua vida, e Takemichi revelou que pode mudar o passado e que fará de tudo para alterar o futuro. Mas Mike acabou morrendo em seus braços. Esse episódio teve uma alta carga dramática. No meu último vídeo, eu avisei para vocês prepararem os corações, porque esse episódio teria muitas emoções, né? E mesmo já sabendo o que iria acontecer, eu fiquei com o coração apertado e fiquei triste com esse final. Eu confesso que esse episódio me surpreendeu porque foram adaptados 5 capítulos ao invés de 4. E eu senti que esse final do episódio foi um pouquinho corrido. Eu acho que esse episódio poderia ter terminado com um grande clímax, com um tiro disparado, e todo mundo que só vê o anime se perguntando o que aconteceu, porque isso geraria um grande hype pro episódio final. Apesar de não ter sido o final que eu esperava, ainda assim foi um ótimo episódio e me deixou emocionada. E por falar no episódio final, eu tô achando que ele irá avançar até o início do próximo arco. Aí não tem jeito. Daqui pra frente é só pra trás. Se você curtiu o vídeo, não esqueça de deixar o like e de se inscrever caso ainda não seja inscrito. Não esqueça também de ativar o sininho para ser avisado assim que sair o próximo review. Mas enfim, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu vou ficando por aqui. Até breve!